A ditadura militar no Brasil deixou marcas profundas. A população foi privada de muitos de seus direitos básicos. Quem lutou contra pagou caro. Houve milhares de prisões, tortura, mortes. Ainda há centenas de pessoas desaparecidas, obviamente mortas. As famílias das vítimas carregam a dor da perda e lutam para que o esforço dos parentes queridos não tenha sido em vão, para que não sejam esquecidos. Entre essas famílias há uma em especial, que foi arrasada pela repressão. Eram todos operários que, por necessidade, tornaram-se soldados. Soldados de uma guerra extremamente desigual, contra um inimigo poderoso, institucionalizado sob o peso do chumbo. A família Carvalho, do interior de Minas Gerais, só queria uma vida melhor na cidade grande. Brasil, anos 1950. O país está em pleno crescimento. A crise econômica de 1929 e a Segunda Grande Guerra conduzem o Brasil a um processo de industrialização para suprir o mercado interno. O aumento da oferta de emprego nos grandes centros intensificou o êxodo rural. Muitos brasileiros começaram a trocar o campo pela cidade, em busca de melhores condições de vida. Entre os migrantes estava a família Carvalho. A minha família ela é de origem camponesa, ou seja, meus pais, meus avós vieram do campo. O meu avô materno era português, lá de trás dos montes. A minha avó materna era de origem guarani. Então, o meu pai trabalhou toda a juventude dele no campo. Mas uma coisa interessante é o seguinte, nunca foi um daqueles camponeses omissos, né? São Bernardo do Campo desponta como um polo automobilístico e está entre os principais destinos dos migrantes. A cidade, que mais tarde ficaria conhecida como a capital do automóvel, é a escolhida pela família Carvalho para tentar um recomeço. Eli José de Carvalho e a esposa Esther Campos de Carvalho chegam a São Bernardo do Campo em 1961, por iniciativa do filho mais velho, Derli, e trazem os outros 5 filhos do casal. E aí no final de 59 eu vim para São Paulo, como imigrante, como todos, né? Todos os camponeses do interior, né? Sempre alguém da família. Aí eu fui primeiro, como era o mais velho e tudo, aí eu decidi isso assim, em questão de uma semana, pedi a conta na oficina onde eu trabalhava e vim embora para São Paulo. Tinha 2 empresas que estavam pedindo torneiro mecânico. Uma era Equipamento Vilares e a outra a mecânica pesada em Taubaté. Aí eu pensei entre as duas, vim para São Bernardo. Aí durante o ano de 1960, o meu pai juntou o resto, todos os filhos, né, toda a família, vendeu a casa dele e foi embora para São Paulo. De repente, eu saio do trabalho, chego em casa, está todo mundo lá. Logo, os irmãos ingressam nas indústrias da região. Meus irmãos, nessa época, o Devanir já estava para 18 para 19 anos, né? Aí também o Daniel, os dois já começaram a trabalhar de aprendiz. Depois o Joel começou a trabalhar de aprendiz numa gráfica. Aí nesse momento eu arrumei esse serviço em São Bernardo e comecei então a militar no sindicato, ou seja, na Associação dos Metalúrgicos de São Bernardo. O desenvolvimento industrial eleva o número de operários e fortalece o movimento organizado dos trabalhadores. Grandes greves no início dos anos 60 trazem conquistas históricas, como o 13º salário. Entre as organizações mais fortes está o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. O foco central da luta política no Brasil, no final da década de 50, começo da década de 60, foi a classe trabalhadora, os sindicatos. Um dos sindicatos importantíssimos naquele momento era, um deles, né, era o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, e aí como era a associação, e aí nós fizemos então, pedimos a carta de sindicato e fizemos então a eleição, a primeira diretoria em 1962. Os meus irmãos não tinham uma participação ativa desse processo, mas eles, como estavam trabalhando na fábrica, começaram a ter, né, o contato.
Mas o cenário não é favorável aos movimentos de massa. Com o fim da Segunda Guerra, o mundo fica bipolarizado. De um lado, países do bloco capitalista, liderados pelos Estados Unidos. Do outro, as nações denominadas socialistas, comandadas pela então União Soviética. É a Guerra Fria. Com o apoio financeiro e militar das maiores potências imperialistas da época, começam a surgir regimes militares de extrema-direita por toda a América Latina, com o pretexto de proteger os países da ameaça comunista. Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Em 31 de março de 64, é a vez do Brasil. Alas do setor militar, com o apoio do empresariado, articulam um golpe que mergulha o país numa ditadura de direita por mais de 2 décadas. Os trabalhadores estão entre os primeiros a sentir na pele as consequências do regime militar. A gente tem a cassação de diversas lideranças sindicais aqui em São Paulo, assim como no Brasil, né? E isso, até por como a estrutura sindical era naquele período no Brasil, a gente tem uma desorganização muito grande. Então nós temos praticamente 2 anos de refluxo no movimento operário, tentando se reorganizar, tentando se colocar de pé de novo. No momento que veio o golpe em 64, que invadiram o sindicato e tal, todas aquelas coisas, eu fui para a clandestinidade. A primeira coisa que eu tive que fazer foi abandonar minha casa, tirar as crianças e tudo, e eu fui para a casa do Devanir. Nesse momento, ele começou a participar de todas as atividades do partido e imediatamente ele achava que o Partido Comunista era um partido dos trabalhadores, da classe trabalhadora. Aí ele veio, aí já veio o Daniel junto, já veio o Joel, né? Os 3. Aí começaram a participar já dentro da clandestinidade. E o Coqueiro conheceu o Daniel e o Devanir lá no sindicato, que eles começaram a frequentar o sindicato, que foi muito interessante, né? Porque eles começam a frequentar o sindicato exatamente a partir do golpe, já dentro do processo de resistência. E aí, quando viram Daniel José de Carvalho, eu falei, puxa vida, não tem nada a ver com Lamarck, mas o cara é mais perigoso que o Lamarck, aí é irmão do Derli. A repressão não afasta a família Carvalho da luta. Devanir chega a mudar de São Bernardo do Campo para o Rio de Janeiro, fugindo dos agentes da ditadura, mas não deixa a militância. Os irmãos já atuam em organizações que se opõem ao regime militar. E eles vão, aos poucos, participando do grupo que vai ser a cisão da PCdoB, que vai se chamar Ala Vermelha. E eles vão, o Derli, que é o irmão mais velho, portanto, vai ser membro da direção nacional provisória, né, da Ala Vermelha. Os outros irmãos, eles vão acabar sendo do setor chamado, o setor armado, que vai ser responsável pelas ações, que vai ser chamado Grupo Especial Nacional, o GEM. Eles vão ser responsáveis pelas ações de expropriação, de propaganda e etc. Assalto! Todo mundo pro banheiro! Mão no balcão! A Ala Vermelha está entre as principais organizações de resistência armada ao regime militar. A gente expropriava dinheiro no banco, a gente pegava uma gráfica, a gente ia buscar material para fazer propaganda. A gente ia para a porta da fábrica armados, com metralhador e tudo. Era um grupo de guerrilha urbana. A ALA não foi uma organização revolucionária de estudante. Tinha estudante dentro, mas a sua composição maior, ou seja, os seus quadros intermediários e seus quadros de direção, eram operários, ou do setor industrial, ou do setor camponês. À medida que começa a resistência, essa resistência armada, que nós fomos um dos grupos que impulsionou esse processo, aí veio, o AI-5 veio em função disso. Os atos institucionais, decretos governamentais emitidos durante os anos de ditadura, são artifícios utilizados pelo regime militar para legitimar medidas e poderes inconstitucionais. Entre as principais ações do ato institucional de número 5,
publicado em 13 de dezembro de 1968, está a suspensão do direito ao habeas corpus, medida jurídica prevista na Constituição que protege a liberdade individual e garante a possibilidade de responder a processos fora do cárcere. A extinção do habeas corpus permite aos órgãos repressivos fazerem prisões arbitrárias por tempo indeterminado, o que torna possível até a tortura. O ato institucional número 5 também dá ao presidente o poder de fechar o Congresso Nacional, cassar mandatos parlamentares e suspender direitos políticos, entre outros. O AI-5 é uma resposta do governo militar aos opositores, sejam armados, políticos, a igreja ou o movimento dos trabalhadores que ainda resistem ao regime. Em diversas greves eclodindo em 67, em 68 nós temos as grandes greves de Contagem e Osasco, né? Lembrando que já em Contagem há a participação de militantes de organizações guerrilheiras, né? São greves que mobilizam mais de 20 mil trabalhadores, assim, algo que para aquele período é muito significativo, né? Apesar disso, a greve de Osasco ela vai ser derrotada porque ela vai ser completamente reprimida. A partir dali a ditadura não ia mais permitir que o movimento operário se levantasse de novo. E em resposta a essa reorganização da classe trabalhadora no Brasil, é que em dezembro de 68 tem o AI-5. Entende a doutrina de segurança nacional que toda atividade humana é guerra, uma arma, um ato de luta. O inimigo não está na divisa, mas infiltrado em todos os lugares. E o inimigo infiltrado, sabem os senhores, é muito mais perigoso. É aí que um historiador chamado Jacob Gorender vai dizer que vai acontecer a imersão geral à luta armada, ou seja, aqueles trabalhadores que não vão se resignar vão aderir à proposta da luta armada, que é o que acontece com praticamente todos os operários e trabalhadores que vão aderir a organizações guerrilheiras a partir desse momento, né? País de escravos. Aqui ainda não chegou o milagre brasileiro. O único milagre possível é fazer a revolução. Os irmãos Carvalho estão entre as grandes lideranças dos trabalhadores e engajam-se cada vez mais na luta contra a ditadura. Eles faziam ações, né? As ações, nunca eles falaram, mas inclusive quando eu estava com a minha amiga Isaura, a gente estava todos juntos. Deu a notícia, né? Não sei o que, assalto em banco, não sei o que lá. E eles tudo no rádio, ouvindo. Aí que nós fomos, eles nunca falaram pra gente das ações. Foi que nós começamos a perceber. A senhora tinha ideia do que estava acontecendo na época? Tinha coisa que sim, tinha coisa que não. Que a gente via mais ou menos, né? Conseguia, mas na verdade eles nunca falavam assim pra gente o que estava falando, fazendo, né? Durante uma ação, Daniel Carvalho é abordado pela polícia. Consegue fugir, mas deixa para trás a carteira de motorista, um deslize fatal. E eles acharam o Daniel muito parecido com Lamarca, então até na imprensa local a manchete no outro dia é que Lamarca fugiu da região do ABC com o nome de Daniel Carvalho. Quando nós vimos isso aí, nós falamos, cara, o Daniel foi preso. Ou vai, né? O que aconteceu aí? Eles pegaram a carta de motorista do Daniel para ver onde é que estava o Lamarca. Eles não sabiam quem era Daniel. Aí eles pegaram e acharam o cartório. Aí estava lá casado, foram ver onde é que ele tinha casado, acharam o cartório de São Bernardo. Quando chegaram lá, pegaram um endereço da casa do meu pai. E aí, quando viram Daniel José de Carvalho, falaram, puxa vida, não tem nada a ver com Lamarca, mas o cara é mais perigoso que o Lamarca, é irmão do Derli. Chegou 2 caças da Força Aérea chilena e pegou o avião e enquadrou, assim, direto a Santiago.
A foto de Daniel Carvalho na carteira de motorista, esquecida no carro durante uma abordagem policial, acaba desvendando toda a família de militantes políticos. Começou tudo numa sexta-feira, em dia 23 de maio de 69. Eles chegaram já falando, nós somos policiais, somos do DEIC, se não me engano, o DOP, sei lá o que eles falaram na época, né? E se apresentaram e já foram entrando para dentro de casa. Eles já falaram que estavam lá porque estavam esperando meus irmãos. Prende o Joel e o Jairo, que moravam lá. Com a prisão deles, eles conseguiram chegar na minha casa. E seus irmãos estavam presos? Também não sabia? Naquele momento, não. A gente imaginava porque eu tinha visto de manhã a foto do Daniel, da carteira dele, mas ele já estava preso essa hora e eles não falaram. Ele não saiu da imprensa. Entende? Aí eu fui preso e aí quando foi à noite, eu não compareci à reunião, eu estava no Pau de Arara, estava sendo torturado. Eu desmaiei. Aí eu acordei no Hospital das Clínicas, numa maca sendo... Ressuscitado. Fazendo massagem cardíaca. Aí pararam de me torturar. Aí voltou, mas aí eu não conseguia andar, né? Eu estava todo ensanguentado pé a cabeça. Eu fiquei mais de 60 dias sem conseguir me levantar do chão. Depois de prenderem Derli, Joel e Jairo, os repressores montam uma emboscada para os outros irmãos. Meus irmãos não estavam acostumados a chegar na minha casa e tá tudo apagado, né? E nesse momento eu ouvi quando eles falaram assim, eles estão chegando. Aí eu deduzi que seria o Daniel e o Devanir, porque, enfim, os outros três eu já sabia que estavam presos, né? Aí a hora que meu irmão chegou, eu ouvi a voz dele falando com a minha tia. Mas o que está acontecendo nessa casa, que está tudo escuro? Aí, nesse momento, eles foram para pegar meu irmão e deram um tiro. Aí, na hora desse tiro, minha mãe desesperada, meu pai, a gente queria saber o que estava acontecendo. Eles não deixaram. Depois a gente ficou sabendo que foi um tiro no pé. Sabe? Meu irmão sempre teve problemas com aquele dedo por causa desse tiro, né? E eles jogaram meu irmão assim, tinha uma areazinha, jogaram meu irmão ali e ficaram aguardando, porque o Devanir tinha ficado no carro. Eles perceberam, começaram a atirar e o meu irmão sumiu. O Devanir apareceu baleado. Ele apareceu baleado. Aí dali tivemos que sair da casa, rápido. Juntamos as coisas e fomos para a casa do coqueiro, que morava em Santa Amaro. Aí passamos a noite, depois arrumaram um enfermeiro, que era também conhecido. O enfermeiro veio, colocou soro, que tinha perdido muito sangue. E aí começou, sarou, né? Não tirou a bala, né? Porque se fosse procurar, era perigoso. E aí continuou, sarou e ficou, né, na luta. O episódio leva a imprensa a chamar a família Carvalho de Irmãos Metralha. Tinha umas histórias em quadrinho que era a família Metralha. A família Metralha, uma família extremamente complicada, mas todos os irmãos andavam de metralhadora e assaltavam banco. E nós não assaltamos banco, mas nós expropriamos dinheiro nos bancos. E como a gente estava a família inteira também, aí o Sérgio Paranha Fleury e os investigadores dele que andaram falando em jornal, prendemos os irmãos Metralha, porque eles queriam dizer, bom, isso são tudo bandido, mas isso não pegou essa coisa. Depois de serem detidos, Derli, Daniel, Joel e Jairo são levados para o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, e mais tarde ao Presídio Tiradentes. Dona Estéia lá visitar na quarta-feira, eu ia. Esse tempo a Dina não ia, porque o Devanir não estava preso, estava muito procurado. E a Dina estava clandestina, morando, a gente não sabia onde ela morava. Mas a Helena, era mocinha, ia visitar os irmãos, a Dona Estéia, o velho, né? A Maria, mulher do Daniel, a do Joel, a Eni, mulher do Derli, a gente ia tudo junto visitar eles na quarta-feira, né? No presídio. Aí eu visitei um ano. Um ano ele foi banido. Estava todo mundo no Tiradentes, né? Durante 69 teve alguns e depois 70 aí veio uma parte dos sequestros, né? Foi sequestrado vários embaixadores. 70 companheiros
Não escapar da tortura. Não sair do país vivos. Em 7 de dezembro de 1970, a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, sequestra o embaixador suíço no Brasil, Giovanni Enrico Bucher. Em troca da liberdade do diplomata, os guerrilheiros pedem a extradição de 70 presos políticos, entre eles, os 4 irmãos da família Carvalho. A primeira postura da ditadura naquele momento foi fazer o comunicado. Mande os nomes para a gente começar a negociar. Preso que matou, sequestrou ou cumpre pena elevada não sai do Brasil nem trocado pelo Papa. Aí eles, logo imediato, fez um decreto de que todos os companheiros que estavam com condenação, que tivessem participado de ação, que tinha morte, que tinha morrido alguém, não entraria na lista. E eu não tinha nenhuma participação nisso aí. Nem você, nem seus irmãos? Nem meus irmãos. Aí pegaram a gente, levou todo mundo para o Galeão no Rio de Janeiro, juntou, que é aquela foto lá. A gente descobriu que estava indo para o Chile quando chegamos na Cordilheira dos Andes. E aí tinha uma ordem, né, de que se eles encontrassem o embaixador, o avião tinha que voltar. Aí nós nos preparamos, principalmente os meus irmãos, a gente se comunicou todo mundo, né? Eu falei, não, qualquer coisa que aconteça. Tinha 60, não me lembro mais, mas parece que era 60 policial da Polícia Federal estava escoltando a gente. Agora você imagina, cada um tinha uma metralhadora de pendurado e um monte de granada. O que você faz a 12 mil metros de altura dentro do avião com uma granada e um fuzil? Da forma, não, é muito simples. Se o avião começar a voltar, a gente gruda esses caras aqui e tocamos para Santiago. Acabou. Aí, quando chegamos lá, eles começaram a dar... Quando nós entramos no Chile, veio uma ordem para o avião voltar. Porque eles acharam uma casa que... Descobriram um aparelho que eles achavam que o embaixador tinha. E ficar sobre a Argentina. Aí quando eles estavam virando, chegou 2 caças da Força Aérea chilena e pegou o avião e enquadrou. Assim, direto a Santiago. Com a saída do país de 4 dos 5 irmãos militantes, apenas um, Devanir José de Carvalho, permanece no Brasil na clandestinidade. Os 2 revolucionários mais procurados no Brasil eram o Lamarca e o Devanir. A versão do governo militar é que ele foi morto em combate. Em 13 de julho de 1974, Joel, Daniel e outros 4 militantes são assassinados na região de Foz do Iguaçu, numa emboscada. E aí teriam dado fim dos corpos, né?